Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Marques, advogado, consultor também da área de comércio internacional. E eu estou trazendo aqui para vocês agora, para nós estudarmos juntos, conversarmos um pouco sobre o curso de contrato de compra e venda internacional de bens e mercadorias. A gente vai ter um panorama geral dessa área contratual, nós vamos passar pela teoria informativa, a teoria inicial deles, como eles são compostos, lex mercatória, princípios, Unidroit, Incoterms. Vamos chegar lá no finalzinho, ver a revisão e no final de tudo, vamos fazer uma oficina para efetivamente fazer um contrato. Essa é a cereja do nosso bolo. E aí, só me apresentando um pouquinho, né, mostrando para vocês o primeiro bloco, onde a gente vai conversar sobre teoria geral e formação de contratos internacionais. E agora vamos começar de fato. Concepção do contrato. Primeira coisa que é preciso que todos nós entendamos é o seguinte: nós não passamos um dia, uma hora que seja, sem celebrar contratos. Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, nós celebramos diversos contratos. Você acordou e ligou o interruptor da luz para poder levantar, você já está celebrando um contrato. É um contrato de concessão de energia elétrica. Quando a gente transporta essa nossa realidade de celebrar diversos contratos no âmbito interno, no nosso âmbito cotidiano, para uma seara internacional, a gente tem os chamados contratos internacionais, que nada mais e nada menos são do que contratos onde você tem duas partes em países diferentes e submetidas a legislações diferentes. Essas partes não necessariamente precisam estar em países completamente diferentes. Ela pode estar dentro de um país igual, submetida a uma legislação diferente. O ponto crucial de um contrato internacional é: esse contrato necessariamente tem que estar submetido a mais de um sistema jurídico. Porque se ele estiver somente em um sistema jurídico, nós estaremos falando de um contrato interno, um contrato regido pela legislação interna daquele país. E isso não seria o objeto da nossa aula nesse momento. Uma coisa que é importante que nós também entendamos em relação aos contratos é que existem diversas análises sobre o que é um contrato. Alguns dizem ser apenas um instrumento documental para você colocar a negociata que são feitas durante as transações comerciais formalizadas. Existem outros que dizem que aquilo ali é um fenômeno econômico. Alguns defendem que é um fenômeno social. E há aqueles que vão dizer que o contrato é, na verdade, o principal objeto de circulação de riquezas de um lugar para o outro, de um bem para de uma pessoa para outra. Isso é importante que nós entendamos, porque no momento em que a gente consegue perceber qual é a natureza contratual e para que serve um contrato, a gente consegue analisar melhor qual é a função daquele contrato dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, dentro da sua realidade. E aí vamos dando continuidade para a gente entender um pouquinho como é que o direito brasileiro enxerga os contratos internacionais. De acordo com a nossa legislação, todo contrato que é celebrado internacionalmente, ele tem validade dentro do país, observadas essas regras internacionais. A única exceção é quando a execução da obrigação daquele contrato é feita dentro do Brasil. Se aquele contrato tiver que ser feito dentro do Brasil, significa que ele vai ser regido pela legislação brasileira, porém não na totalidade. Ele vai ser respeitado as peculiaridades e as avanças que foram feitas dentro daquele objeto contratual regidas por normas internacionais. Mas, essencialmente, vai se sobrepor à legislação brasileira, porque, afinal de contas, estamos tendo obrigações cumpridas em território brasileiro. E por uma questão de competência, de territorialidade e de soberania, a legislação brasileira será aplicável. Passando um pouquinho, a gente vai entrando na parte dos princípios. Não existe nada dentro do direito que não seja regido por um princípio, ou por vários princípios. E os princípios, eles são a norma basilar do nosso sistema, inclusive da parte contratual. Na parte contratual existem alguns princípios, existem diversos princípios, mas alguns princípios, eles são fundamentais de serem observados. Porque esses princípios, eles podem necessariamente
acabar com o contrato ou validar um contrato. Um dos princípios principais que a gente vai olhar dentro da seara internacional é a autonomia privada. A autonomia privada ele é a essência da ideia contratual. São duas partes que de livre e espontânea vontade resolvem contratar, submeter-se a regras, estipular obrigações, direitos, e há muito tempo atrás isso era uma verdade absoluta. Vivíamos sobre um regime patrimonialista, onde era comum que as autonomias privadas se sobrepusessem, inclusive, a algumas obrigações legais. Uma vez acordado entre as partes, se elas acordaram de livre e espontânea vontade, elas devem observar. Isso não é mais a nossa realidade atual. A nossa realidade atual, ela tem uma observância necessária do papel daquele contrato e não ache que o seu contrato, por mais simples ou por mais complexo que seja, foge em essa regra. Tá? Todas as esferas contratuais, todos os tipos de contratos, não se importando se é nacional ou internacional, eles devem necessariamente observar uma função social. Eles estão submetidos a uma ordem pública. Para que aquele contrato existe? O que ele representa dentro daquela ordem econômica, daquela ordem popular e social? Ele é um contrato benéfico para a sociedade? Ele prevê de alguma forma um crescimento econômico, um desenvolvimento econômico? Ele tem um papel substancial para a economia daquele local? Ou, na verdade, ele é um instrumento de vilania? Ele é um instrumento onde uma parte tenta impor, através da sua força econômica ou da sua capacidade técnica, a sua vontade em relação a uma parte menor. Existe uma submissão técnica, uma submissão econômica ou não? Todos esses questionamentos, eles necessariamente são observados na hora que você tem que falar sobre a função social de um contrato. Isso é defensável, inclusive, na hora de você defender um contrato judicialmente. Porque você pode ter um contrato válido, formalmente perfeito, mas essencialmente vazio por ele não observar a função social, a qual ele deveria observar. A gente tem no artigo 421 do Código Civil a seguinte expressão: a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. É exatamente isso que o nosso Código Civil diz, e é exatamente isso que a legislação brasileira, não só na letra da lei, mas como nas decisões jurisprudenciais proferidas pelos mais diversos tribunais ao longo do país e nas mais diversas esferas, observam na hora de avaliar um contrato. Esse contrato, ele é um papel morto ou esse contrato é um papel vivo? Ele tem uma função, ele se enquadra na sociedade de uma forma em que ele traz algum benefício para essa sociedade. Seguindo, a gente observa o pacta sunt servanda, que é exatamente aquilo que eu comecei dizendo, daquela ideia que as partes estabelecem uma normativa contratual e elas vão se submeter àquela normativa contratual, não importa qual seja o que está escrito ali ou qual seja a carga de peso daquilo que está escrito. Na verdade, o pacta sunt servanda ele era o principal princípio contratual no Código de 1916, no Código Civil de 1916, porque aquele código, na época do Império, ele era patrimonialista. Então ele só olhava o patrimônio, ele só tutelava o patrimônio, ele não enxergava muito o indivíduo propriamente dito. Então era muito comum que naquela seara, naquele pensamento existente, o patrimônio fosse o mais tutelado. E uma vez acordado algo patrimonial, não poderia ser desacordado simplesmente porque as partes acharam que agora está muito oneroso. Na verdade, elas deveriam sim observar integralmente o que foi acordado. Só que nós evoluímos como sociedade. Nós começamos a perceber que não é assim que funciona a sociedade, que não é assim que funciona a economia, que não é assim que a gente obtém uma justiça social. E foi nesse momento que nós começamos a mitigar a pacta sunt servanda. Foi nesse momento que nós começamos a mitigar o que estava imutável dentro de um contrato e começamos a observar a função social dele. Começamos a observar
a boa-fé contratual. Foi nesse momento em que o contrato deixou de ser um instrumento enclausurado no que estava escrito e ele começou a ser algo que poderia, sim, claro que respeitado a segurança jurídica, claro que respeitado a autonomia das partes, claro que respeitado as normas que foram ali estipuladas, mas dentro de uma proporcionalidade, de uma razoabilidade, ele poderia sim ser visto. Ele poderia sim ser alterado a posteriori, inclusive ele poderia ter cláusulas anuladas caso essas cláusulas fossem abusivas, fossem cláusulas leoninas, caso essas cláusulas fossem impostas de uma parte para outra. Né? A relação contratual, quando ela é essencialmente negocial, ela é uma relação de discussão, onde existem negociações, diversas rodadas de negociações, onde as partes fazem concessões, onde as partes fazem exigências, é onde chega-se a um denominador comum em que está bom para as duas partes. Os contratos onde algo é imposto, que no nosso direito interno a gente chama de contratos de adesão, eles são os que mais são feitas cláusulas leoninas, estipulações cruéis em relação ao contratado, ao contratante, depende de quem detém o poder econômico. Dependendo de quem detém o poder econômico, nesse tipo de contrato, ele pode reger a relação de uma forma muito desproporcional. E por isso que o nosso Pacta Sunt Servanda foi mitigado. Porque a gente não pode, nos anos de 2016 que nos encontramos, conceber que basta você assinar um pedaço de papel e você não pode mais fazer nada em relação àquilo e a justiça fica de mãos atadas para rever aquele pedaço de papel assinado. Volto a repetir, a segurança jurídica de um contrato ela deve ser observada sim. Eu não estou dizendo para vocês que todos os contratos que vocês celebraram podem ser quebrados a qualquer momento. Não é isso. O que eu estou querendo dizer muito claramente, porque é a regra do jogo hoje em dia, se o seu contrato em algum momento ficar desproporcional e você não, de boa fé, tentar reeconomizar ele, se você não tentar reequilibrá-lo, ele pode sim ser posto em xeque no judiciário para que seja observado se ele atende à função social. Porque o Pacta Sunt Servanda já foi mitigado. Evoluindo mais um pouquinho, a gente vai para o rebus sic stantibus. Esse é um brocardo latino, que é a ideia do princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que é exatamente isso que eu acabei de dizer. A gente, quando celebra contratos, nem sempre nós conseguimos, e isso é a regra do jogo, prever todas as possibilidades que aquele contrato, principalmente quando é um contrato longo, vai enfrentar na sua execução. É muito comum, na verdade, que nós nos deparemos em algum momento com situações que vão desequilibrar aquele contrato. Seja uma situação econômica, seja uma situação política, seja uma situação financeira, seja um estado de guerra, seja um movimento social, seja uma mudança cultural. Tem contratos que são feitos para serem celebrados durante 30 anos. Contratos de concessões de longo prazo. Em 30 anos uma sociedade muda demais. E é nesse momento em que existem essas mudanças em que entra esse princípio rebus sic stantibus. É nesse momento que a gente tem que verificar se aquele contrato ele ainda está dentro daquela função inicial. Ele ainda obedece aquele equilíbrio que as partes tinham no início. Ou se agora uma das partes está com uma execução extremamente onerosa. Se essa parte que está com uma execução extremamente onerosa pedir para que seja reavaliado o contrato, é esse princípio rebus sic stantibus que vai fazer com que haja uma necessidade de revisionar aquele contrato. É esse princípio que vai fazer com que as partes de boa fé tentem renegociar a fim de manter a execução em patamares aceitáveis. Volto a repetir, ninguém pode se locupletar e chegar e falar, não, olha, quando você celebrou comigo há 10 anos atrás, você disse que conseguia, então agora você tem que conseguir. Isso não é mais uma realidade. A gente vive um mundo em constante mudança. É impossível que
que um contrato de longo prazo não sofra nenhuma consequência. É impossível que um contrato de longo prazo não venha a necessitar de uma revisão. Então, é nesse aspecto que a gente tem que se ater a esse princípio. Dando continuidade, a gente vai passar para as fontes. E nas fontes eu não vou me deter, porque as fontes a gente só vai verificar aquilo que efetivamente influencia a formação dos contratos. O que influencia a formação dos contratos são as convenções no âmbito internacional, e aí, para citar algumas, a gente tem a Convenção de Haia, da Lei Uniforme de Venda Internacional de Mercadorias, que é a LUF. Nós temos a Convenção das Nações Unidas de Compra e Venda de Mercadorias também. Nós temos a Convenção das Nações Unidas de Prescrição de Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias. Nós temos a Convenção Interamericana de Direito Internacional Privado sobre direito aplicável aos contratos internacionais. Basicamente, convenções, basicamente, leis uniformes, basicamente, tratados internacionais. Essas são as fontes dos contratos internacionais. Porque você não pode utilizar de fonte nenhum direito interno. Não posso usar como fonte costumes de um povo ou regras principiológicas que sejam ligadas a um sistema jurídico. Eu necessariamente tenho que observar algo que esteja no âmbito internacional. E o que está no âmbito internacional são as convenções, são as leis uniformes e são os tratados. Então, são essas, basicamente, as fontes de um contrato internacional. E aí, dependendo da natureza do seu contrato, é que você vai observar um tratado para uma coisa, ou uma convenção para outra, ou talvez até mesmo uma lei uniforme, já direcionando práticas que são utilizadas em larga escala ao longo do mundo. Então, as fontes são basicamente essas. Elementos de conexão são os elementos que efetivamente dão a internacionalidade de um contrato. São elementos que ligam aquele contrato a um sistema jurídico ou ao outro. Falando o jargão técnico-jurídico, são os elementos de extraneidade, que são aqueles elementos onde você consegue observar que aquele contrato ele é regido pelo sistema A, inglês, por exemplo, ou pelo sistema B, americano, por exemplo. São elementos onde você observa diversos aspectos. Autonomia privada, nacionalidade, o lugar da proposta, o lugar da celebração, o lugar da execução, domicílio das partes, o lugar onde foi feito o foro, foi eleito o foro, para que as questões sejam dirimidas, a moeda que você está aplicando para aquele contrato, se existe capacidade das partes especial por algum sistema, se existe algum tipo de observância específica de um sistema em relação ao lugar da aceitação da proposta. Todos esses elementos conectam aquele contrato para um sistema ou para outro. São elementos de extraneidade, de estrangeirismo. São aqueles elementos que conectam um grande contrato internacional a um sistema ou a outro, ou talvez até aos dois. E por isso são chamados de elementos de conexão, porque eles conectam o contrato no âmbito internacional para o sistema interno jurídico de um determinado país. E geralmente observado o sistema das partes. Você às vezes consegue conectar para um terceiro sistema, mas na maioria das partes e das vezes você vai observar o sistema de cada uma das partes. Se a gente está falando de um contrato celebrado entre um americano e um brasileiro, os elementos de extraneidade a serem observados são basicamente os regidos pela legislação brasileira e pela legislação americana. Ainda que possam haver pontos em comum ligando esses elementos a outros sistemas jurídicos. Mas esses outros sistemas jurídicos, se não disciplinados expressamente no contrato, eles não fazem vezes a serem conectados a esse contrato. Porque as partes não querem se submeter, salvo se elas estiverem expressamente assim determinado, a um terceiro sistema, e sim o seu próprio sistema. É impossível que nós consigamos extenuar todos os elementos de conexão. Porque você, para fazer esse tipo de exercício, você teria que ter a imaginação absoluta de todas as prováveis circunstâncias em que um contrato vai se aplicar, em que aquele objeto contratual vai se dar,
em que a execução vai se desenrolar, em que o andar da carruagem internacional vai permanecer igual. No mundo globalizado e dinâmico como o que a gente vive, os elementos de conexão são mutáveis também, porque a legislação muda. E se a legislação interna muda, esses elementos podem mudar. O que pode ser previsto hoje como elemento de conexão, pode ser que numa reforma jurídica da legislação não mais o seja. Então é importante que a gente tenha em mente que é impossível botar uma lista extenuando todas as possibilidades de elementos de conexão. São diversos, são casuísticos e têm que ser observados caso a caso, contrato a contrato. A cada momento esses elementos podem mudar. Avançando mais um pouco, a gente observa a internacionalidade dos contratos para critérios de convenções aplicáveis. Para isso, eu acho que a nossa maior dificuldade reside no aspecto de que não existe uma normativa internacional que diga assim, contrato internacional é isso. Não tem. Existem várias leis que dizem o que poderia ser entendido como um contrato internacional. A que momento você dá a internacionalidade de um contrato? Em qual fator você vai se ater para determinar que aquele contrato é internacional? Mas não existe uma normativa internacional dizendo contrato internacional é isso. Então a gente tem que observar que existem alguns critérios que a gente observa para definir aquele contrato como internacional. Algumas convenções que dizem que, acontecendo determinados fatores, aquele contrato vai ser internacional. E aí a gente começa a dar uma estudadinha nesses critérios, sendo que o primeiro dele é o critério doutrinário. A doutrina, ela diz que, basicamente, os contratos são internacionais no momento em que você tem elementos de conexões que reproduzem efeitos no mundo jurídico. E o que seriam esses elementos que reproduzem efeitos no mundo jurídico? Por exemplo, seria uma nacionalidade onde a gente sabe que um sistema jurídico vai reger a divisão de bens em função da nacionalidade daquela parte. Como assim? Eu não entendi. Explico melhor. Você tem um contratante brasileiro. Esse contratante tem obrigações, tem deveres para com a outra parte daquele contrato. Aquele contratante falece, mas ele deixa uma herança. Pela lei brasileira, essa herança vai responder pelas obrigações a qual ele era parte. Ou seja, se ele deixou uma obrigação de 1 milhão e ele deixa uma herança de 2 milhões, 1 milhão dessa herança vai ser retirado daquele patrimônio a ser dividido pelos herdeiros para cumprir essa obrigação. Então, isso é um elemento de conexão que produz um efeito jurídico no mundo interno da legislação brasileira. Isso, pelo critério doutrinário, diria, esse é um contrato internacional. Porque, apesar dele estar sendo regido pela lei americana, ele tem um elemento de conexão com a lei brasileira. Apesar de ter sido escolhida para se reger a Convenção UNIDROIT, por exemplo, ele tem um elemento de conexão capaz de puxar a competência da justiça brasileira para definir algum aspecto dele. Então, pelo critério doutrinário, um elemento de conexão é aquele elemento em que, uma vez atingida aquela circunstância, apesar do contrato regido por outra legislação, ele vai sim ser puxado para a legislação pátria, ou de um lado ou de outro, para que produza algum efeito jurídico naquela legislação. Seguindo, a gente vê também uma observância desse critério doutrinário, dizendo que tem uma análise econômica do direito. É importante a gente ter um segundinho para parar e pensar o que é uma análise econômica do direito. Todos os contratos, eles não são só um pedaço de papel. Esses contratos, eles também têm uma existência econômica. Eles necessariamente têm um reflexo econômico em tudo que é feito. Ao celebrar um contrato, esse contrato vai causar ônus e bônus para ambas as partes. Esse contrato vai
provavelmente envolver custos, esse contrato provavelmente vai ingressar no faturamento de uma empresa. Então, a análise econômica do direito é você trazer olhares do instrumento da ciência da economia para a nossa área jurídica e observar que aquele contrato ele tem sim, dentro das suas obrigações e dos seus deveres, e talvez até dos seus direitos, um fundo econômico, uma razão de ser econômica. Ele vai produzir algum tipo de eco econômico para aquelas partes contratantes e para todos os terceiros que estejam conectados àquele contrato. Então, o critério doutrinário, ele também diz que é necessário que façamos uma análise econômica do contrato para definir o que é um contrato internacional. Esse contrato vai ter eco somente em uma economia, ou vai ter troca de riquezas entre economias, entre estados diferentes, entre países diferentes, players diferentes em locais diferentes. Se tiver isso, a gente pode estar diante de um critério a ser definido como um contrato internacional. Só para a gente continuar mais um pedacinho, dentro do critério doutrinário, existem alguns autores que dizem que a internacionalização ela se dá no momento em que você constata a movimentação de bens, serviços ou moedas entre partes de diferentes países. Esse é o critério mais óbvio, talvez, para você perceber que um contrato é internacional. Se eu movimentei bens, mercadorias, serviços ou dinheiro, moeda, de um país para o outro, muito provavelmente esse contrato é internacional. Afinal de contas, existem regras para você fazer esse tipo de coisa. Você não ingressa no país nem com mercadorias, nem com serviços e nem com bens sem passar por alguns regramentos. Sejam eles tributários, sejam eles fiscais, sejam eles aduaneiros, sejam eles administrativos. Existe sim um regramento. E é por conta desse regramento que você vai observar a internacionalidade daquele contrato. Avançando, existem os critérios jurisprudenciais. O que seriam esses critérios jurisprudenciais? Seriam basicamente a jurisprudência dizendo o que é um contrato internacional. A francesa, por exemplo, ela define que um contrato é internacional no momento em que ele versa sobre essa movimentação de mercadorias que nós falamos. Se eu tenho uma movimentação de um país para o outro, é um contrato internacional. Já a jurisprudência venezuelana, ela utiliza o critério mais abrangente. Ela diz que o contrato que se submete a uma lei estrangeira, ele é um contrato internacional. No Brasil, a gente tem uma modificação. O Brasil ele entende que o contrato ele pode ser internacional no momento em que ele está, sim, movimentando mercadorias para outros países, no momento que ele tem, sim, uma lei que o rege de outro sistema jurídico, mas ele também poderia ser entendido como um contrato internacional basicamente pelas partes de nacionalidades diferentes. Porque as partes de nacionalidades diferentes vão ter tratamentos jurídicos diferentes. Então, essa internacionalidade do contrato poderia ser observada por esse pequeno detalhe. E só para a gente fechar esse aspecto, o sistema jurídico britânico ele tem dois atos, que é o Unfair Contract Terms Act e o Arbitration Act, onde o primeiro ele determina que uma das mitigações das cláusulas é para exonerar limites de responsabilidade. O que seria isso? Seria um ato, uma lei, na verdade, onde eles prevêem que os contratos eles não podem mitigar ou exonerar responsabilidades simplesmente porque são internacionais. Existe a boa-fé contratual. Isso é a versão britânica da nossa boa-fé contratual. É a versão britânica dizendo, olha, o contrato internacional ele não pode se valer dessa internacionalidade para poder retirar responsabilidades, para poder mitigar deveres, para poder fazer com que uma parte se locuplete em cima da outra. E o segundo é uma lei de arbitragem, que aliás é talvez um sistema internacional mais utilizado para a resolução de demandas hoje em dia. Então, o critério jurisprudencial britânico está muito baseado em cima desses dois atos, que são duas leis.
para a gente continuar, a gente observa quais são as convenções que são aplicáveis. E aí, como foram as fontes, eu só vou enumerando algumas para que nós possamos ter uma percepção do que está efetivamente influenciando aquele contrato. Pode ser a lei uniforme, pode ser a Convenção das Nações Unidas, pode ser a Convenção da ONU de Prescrição de Venda Internacional de Mercadorias, que é um CITRAL, pode ser a Convenção Interamericana de Direito Aplicável aos Contratos Internacionais, pode ser uma Convenção de Berna sobre Transporte de Mercadorias por Estrada de Ferro, pode ser a Convenção das Nações Unidas sobre Transporte por Mar, enfim. Da mesma forma como nas fontes, as convenções aplicáveis são aquelas legislações internacionais onde os países tentam, através de práticas reiteradas e verificadas, constatadas no dia a dia daquela prática comercial, regular o que funciona e o que não funciona, o que pode e o que não pode. Dentro de um contrato, essas convenções, elas na maioria das vezes, servem como balizamento para você saber como proceder de uma forma que é internacionalmente aceitável. Porque se você tentar aplicar lá fora conceitos que não são do âmbito internacional, que não fazem parte da prática internacional daquela modalidade de negócio, pode-se encontrar um óbice, pode-se encontrar um entrave muito grande. Afinal de contas, são práticas às vezes centenárias, utilizadas a longa data. Aquele comércio, às vezes, eles só são práticas reiteradas, que foram sendo atualizadas tecnologicamente, mas na sua essência permanece a mesma coisa. E é para isso que servem as convenções. São os países se juntando para dizer, olha, por tudo que nós já constatamos, isso é o que funciona e isso não pode. Então, as convenções aplicáveis, elas são importantes como balizadores para que aquele contrato cumpra a sua normativa da forma correta. Por fim, nessa pequena parte inicial, que é a teoria geral, nós falamos dos riscos contratuais. E no momento que a gente está falando de contratos internacionais, que são, na maioria das vezes, longos e complexos, a gente está falando de diversos riscos. Riscos políticos, riscos jurídicos, a mudança de uma normativa que muda completamente o entendimento, um risco econômico, um risco global de uma guerra, um risco de mudança de entendimento administrativo, um risco de uma questão ambiental, um desastre ecológico. Então a gente tem diversos riscos que são alias, ou seja, não necessariamente vão estar dentro da esfera de ação das partes. Nem sempre as partes poderão fazer algo em relação a esse risco. Há momentos em que elas efetivamente terão que absorver aquele risco e lidar com ele, porque não tem como lidar querendo alterá-lo, porque está fora da área de atuação deles. E aí a gente tem uma observância daquela mesma questão que já foi dita nos princípios. Será que esses riscos eles vão diminuir a vantagem econômica daquele contrato? E a vantagem econômica é para as duas partes. Será que esses riscos vão pôr em xeque o equilíbrio econômico-financeiro daquele contrato? Será que aqueles riscos vão permitir a execução daquele contrato ou ele vai se tornar inexecutável, inexequível? Será que aquela forma em que hoje o governo enxerga aquela determinada atividade, ela inviabiliza a minha ação ou não? Será que a gestão que está sendo feita daquele contrato, e aí a gestão de um projeto, ou é a gestão de uma logística, ou é a gestão de um serviço, está sendo feita da forma correta? Será que aquilo não está onerando as partes desnecessariamente? Ou será que não está sendo deixado de observar normativas importantes para que aquele contrato se completasse da forma correta? Esses riscos contratuais são riscos que são considerados nas negociações. As partes, elas efetivamente tentam prever o máximo de risco. E para aqueles que elas não conseguem prever, tentam ser celebrados seguros. Seguros estes que vão poder fazer com que as partes
apesar daqueles riscos, não estejam totalmente vulneráveis. Que aquele contrato não seja um contrato em que, em algum momento, pode se tornar um problema, uma inexecução contratual que dê margem a uma multa contratual estipulada, uma cláusula penal, ou então tem que entrar na justiça, ingressar dentro de uma discussão judicial, ou até mesmo arbitral que seja, para provar que aquilo que aconteceu não foi motivado por uma das partes. Tudo isso, meus amigos e amigas, são riscos. Riscos contratuais importantes de serem observados. Então, nesse primeiro momento, nós fechamos essa teoria geral e a gente volta daqui a pouquinho para tocar o próximo assunto. Até já!